Olá, meu nome é Daniele Sampaio, sou produtora, gestora cultural e fundadora da Simcultura, produtora atuante nas artes da cena a partir de dois eixos principais: a gestão da trajetória artística do ator Eduardo Okamoto e a qualificação de agentes culturais por meio de cursos, consultorias, palestras, uma incubadora de projetos e publicações. Nesse vídeo, em formato de aula aberta, eu proponho apresentar de forma introdutória e panorâmica algumas questões que eu acredito possam ajudar a consolidar um modo de produção mais consciente, organizado e fecundo. Mais do que apresentar respostas prontas, meu intuito aqui será o de estabelecer um espaço de reflexão conjunta, de modo que cada pessoa possa encontrar sozinha maneiras de atuar de modo diferente frente aos seus projetos culturais. Antes de começar, eu quero registrar que este vídeo é gravado na última semana de março de 2021, que é também o período mais crítico desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, onde as taxas de óbitos superam o marco de 3.000 casos. Para garantir a segurança de todas as profissionais envolvidas na gravação desse vídeo, já que não houve nenhuma sinalização de prorrogação para a execução desses projetos por parte de mais de 4.000 agentes culturais do estado de São Paulo, nós substituímos o cenário pensado originalmente por essas portas abertas e o jardim que vocês podem ver ali no fundo. Eu vou dividir a minha fala em 3 atos complementares. Ato 1. Políticas culturais e imaginação. De que forma as políticas culturais ou a ausência delas podem determinar nossos modos de produção? Como agentes culturais brasileiras e brasileiros vinham estruturando suas produções ao longo das 3 últimas décadas? Como estruturar um projeto artístico em diálogo com as oportunidades e desafios de cada tempo. Ato 2. Prática cidadã da função social de produtoras e produtores culturais. Aqui, proponho um exercício reflexivo sobre a atuação de produtoras e produtores culturais para além do entendimento clássico de angariar recursos humanos, materiais, econômicos e criativos para projetos e processos artísticos. Como ativarmos uma consciência cidadã em nossas ações no mundo pós-pandêmico? De que modo a cultura contribui para uma noção ampliada de desenvolvimento? Como cada agente pode atuar de forma efetiva para o desenvolvimento que queremos? Ato 3. Modos de fazer a invenção do cotidiano. Aqui, proponho uma reflexão sobre a relação entre o processo criativo e a materialização do projeto artístico, buscando demonstrar como a consolidação de um cronograma semanal de trabalho pode contribuir para uma prática mais equilibrada e eficiente por parte de artistas e demais agentes culturais independentes. Para abrir o nosso primeiro ato, eu quero propor uma breve contextualização das políticas culturais recentes no Brasil. Para isso, eu gostaria que você, que assiste esse vídeo, se perguntasse como você vem produzindo, agindo frente aos seus projetos culturais nos últimos anos. Você percebe alguma diferença em relação aos momentos históricos do país?
Por que eu proponho isso? É muito comum que agentes culturais digam que as políticas culturais, ou mesmo o universo da política como um todo, não tem a ver com as suas ações enquanto artistas, enquanto produtoras, produtores, gestores, criadores. E o meu intuito aqui é convidar uma outra perspectiva, uma mudança de atitude frente à história, mais precisamente à história das nossas políticas culturais. E por que eu proponho isso? Eu tenho para mim, acredito veemente, que quando a gente tem uma consciência histórica e a gente é capaz de perceber, ainda que de maneira panorâmica, que é o propósito do nosso encontro, como se dá a performance das políticas culturais e de que maneira essas transformações que elas vão sofrendo no decorrer do tempo impactam a nossa forma de agir, a nossa forma de criar, a nossa imaginação, a nossa capacidade imaginativa, pode de fato nos convidar para uma outra postura diante da história. Nós ficamos menos reféns, mais conscientes, atentas e atentos, portanto, e capazes de uma resposta mais inteligente, mais tática, mais precisa. Eu quero começar com a criação do Ministério da Cultura do Brasil em 1985 e perceber década a década quais foram os principais movimentos então que a gente pode eleger aqui para a nossa reflexão. Então, entre 85 e 90, a gente percebe uma grande instabilidade desta nova pasta da cultura. Por exemplo, nós tivemos 4 chefias nesse período, o que já demonstra uma incapacidade de um plano consolidado, um plano de continuidade, alguma proposta efetiva no âmbito nacional. A despeito disso, a gente tem em 1986 a criação da primeira lei de incentivo fiscal voltada para a área cultural. Quem estava na pasta nesse momento era o economista brasileiro Celso Furtado, que foi extremamente importante na tentativa de estabelecer ali algum tipo de pensamento mais refinado e que associava cultura a desenvolvimento. Esse discurso não é desse período, ele surge no mundo no final da década de 60, em meados da década de 60, na verdade, essa associação entre cultura e desenvolvimento, muito em função dos debates do pós-guerra, mas esse não será tema do nosso encontro aqui. O que eu gostaria de destacar é que a figura de Celso Furtado era uma figura bastante progressista para um Brasil muito fragilizado ali, tentando se reerguer nesse período de redemocratização. O contexto de criação da lei é o período de gestão do presidente José Sarney. E é por isso que a lei ganha o nome dele, A Lei de Incentivo Fiscal à Cultura é chamada então de Lei Sarney. A Lei Sarney foi criticada desde o seu início, desde o começo da sua implementação, por uma série de razões. Primeiro, porque faltava transparência na gestão dos recursos. A prestação de contas não era exatamente algo esclarecido e existia, claro, uma pouca distribuição da verba do recurso para agentes culturais do Brasil como um todo. Para piorar ainda mais esse quadro, o Ministério da Cultura viria a ser extinto no início de 1990, gestão do novo presidente Fernando Collor de Mello. Então, a gente tem ali nos primeiros 5 anos do Ministério da Cultura já um retrato de um começo muito instável, muito descontínuo. E essa é uma marca que a gente vai perceber que é presente em toda a história do Ministério da Cultura. Durante a gestão de Fernando Collor de Mello, a gente tem um ministério convertido em Secretaria de Cultura, subordinado à Presidência da Cultura até 1992.
quando Itamar Franco assume a presidência, já que Fernando Collor de Mello estava sendo impeachmentado. É em 1992, então, que Itamar Franco recupera o Ministério da Cultura. E ali, entre final de 91 e início de 92, o então secretário, Paulo Sérgio Rouanet, empreende uma primeira reforma na Lei Sarney, que vem então a ser chamada de Lei Rouanet. Apesar da recriação do Ministério em 1992, ele tem 3 dirigentes até o final da gestão de Itamar Franco, em 1994, seguindo, portanto, esta marca da instabilidade, né, de dirigentes diferentes, de perspectivas e propostas que não têm possibilidade de continuidade. Será então entre 1994 e 2002 que o Ministério da Cultura vai vivenciar o seu primeiro período de estabilidade. Este é o período que corresponde às 2 gestões de Fernando Henrique Cardoso como presidente e de Francisco Verfort como ministro da Cultura. A despeito da oportunidade de responder por 8 anos pela pasta da cultura, Francisco Verfort empreende a quase totalidade dos seus esforços na promoção da Lei Rouanet. É neste momento, por exemplo, que é criada uma cartilha chamada Cultura é um Bom Negócio e que é difundida de forma bastante abrangente pelo empresariado brasileiro, de modo que os empresários possam compreender de que maneira a lei pode beneficiá-los. Por que eu coloco a despeito, né, quando eu falo desse empreendimento, desse super foco na divulgação e na difusão da Lei Rouanet? Claro que isso é importante, claro que isso foi importante, inclusive porque é possível perceber um boom de apresentações de propostas ao Ministério da Cultura em solicitação aos benefícios da lei. Então, essa é uma resposta positiva, houve uma adesão maior. Acontece que a maneira como a lei foi estruturada, ela nunca conseguiu dar conta da diversidade da produção cultural brasileira, uma vez que nós estamos falando de uma lei, de um mecanismo de financiamento que segue muito concentrado no eixo sudeste, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro, e que não pode, portanto, dar conta da diversidade, das variáveis manifestações culturais e artísticas do país. Então, investir na Lei Rouanet deveria ser, a meu ver, uma das ações empreendidas e não a ação mais empreendida, né? Já que a gente não consegue, com uma política nacional, dar conta de um país de dimensões continentais e que, portanto, há muitas formas de fazer, há muitas formas de criar e que exigem uma sensibilidade para encontrar políticas, ações e programas sintonizados, né, com essas diferenças. Então, o que acontece nesse período é que é um setor muito restrito que vai conseguir atuar de uma maneira mais efetiva nesse período, né, entre 94 e 2002. Quem são as e os agentes que acessam os recursos da Lei Rouanet? Onde estão sediados? Que tipo de trabalhos eles estão apresentando? Quais são os circuitos em que a Lei Rouanet está beneficiando? Então, para uma compreensão mais aprofundada sobre o alcance e os limites da Lei Rouanet, eu indico a leitura do e-book Muito Além dos Fatos, do pesquisador brasileiro Enilton Menezes. Ali nessa literatura é possível perceber como a lei foi criada e qual é, de fato, os aspectos que valem a pena serem revistos e reformulados para que a política seja, de fato, uma política de alcance nacional.
Para a gente compreender o contexto que se dá a criação da Lei Sarney e depois da Lei Rouanet, é importante a gente lembrar que ali no início da década de 80, tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos estavam inaugurando ali um novo modelo econômico, né? O neoliberalismo estava muito fortalecido nos discursos e nas pautas políticas desses países e foram, de alguma maneira, sendo contagiados em muitas partes do globo. O Brasil é um desses países que adere a um pensamento neoliberal e que fica muito forte na gestão de Fernando Henrique Cardoso e de Francisco Villefort frente à cultura. Para além dessa bibliografia, há uma série de agentes pesquisadoras e pesquisadores que comprovam aí os limites da Lei Rouanet e de que maneira muitos agentes ficam de fora do acesso desse recurso. Então, quando a gente entra ali no período de 2003 até 2010, a gente vai perceber uma mudança significativa na toada das políticas culturais no Brasil. É neste período que nós temos como presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Gilberto Gil como ministro da Cultura. Gil, na verdade, fica de 2003 até 2008 e a partir de 2008 quem segue a gestão da pasta é o seu parceiro Juca Ferreira. O que acontece ali então? O que muda neste momento na prática de agentes culturais? A primeira coisa que é importante dizer é que Gilberto Gil, quando entra no Ministério da Cultura, ele traz uma perspectiva, ele convida agentes culturais a ter uma compreensão de cultura que é a partir de uma lógica, de uma perspectiva ampliada, né? Uma perspectiva antropológica, em que não olha para a produção cultural apenas pelo viés das artes, das linguagens artísticas, mas que compreende a cultura a partir de 3 eixos complementares. No lugar da indústria cultural com pretensões universalizantes ou homogeneizadoras, a promoção e valorização das mais variadas formas de viver foram protagonizadas. O reconhecimento e legitimação da diversidade cultural, traço inquestionável da produção cultural nacional, contrastou radicalmente com as gestões anteriores, onde os princípios da homogeneização típicas do movimento de globalização contaminaram fortemente o setor. Este é um período em que vai se observar um afluxo inédito de recursos no setor. Serão criadas aí muitas ações, programas, editais e leis no âmbito da cultura que vai facilitar a produção, a distribuição e o acesso à cultura. Pensando a amarração nessa tríade, né? A produção, a distribuição e o acesso. Este é um período em que acontece uma forte articulação entre a sociedade civil e os poderes públicos, com o envolvimento do legislativo, em que a gente consegue avanços no que diz respeito ao nosso Plano Nacional de Cultura, ao Sistema Nacional de Cultura e por aí vai. Então, é um recorte histórico em que fica demonstrado como uma política pública que está atenta à diversidade de produção cultural presente, existente no território brasileiro,
é capaz de um diálogo que se dá de baixo para cima, porque primeiro escuta muito, né? Há uma série de ações, de seminários envolvendo cidades, estados brasileiros e também organizações, eventos no âmbito nacional, em que se pode escutar os agentes culturais, em que se pode escutar a sociedade civil e entender o que cada setor está requerendo. Essa forma de fazer política, que não parte do princípio de uma ideia do dirigente, né, de um dirigente ou dos gestores públicos que estão momentaneamente passando pela pasta da cultura, é muito interessante porque ela de fato corresponde a uma realidade concreta da vida dos agentes culturais. São os agentes culturais, portanto, que apresentam as pautas, as faltas, as necessidades. E a partir dessa escuta se observa então quais são as ações que podem ser implementadas. Entre 2010 e 2016, a gente volta a experimentar a instabilidade na pasta, muito embora no âmbito da presidência a gente estivesse com uma representante de continuidade das gestões anteriores, né? Nós estávamos com a presidenta Dilma Rousseff, mas no âmbito da cultura a gente experimenta ali 3 dirigentes. A gente tem Ana de Holanda entre 2010 e 2012, Marta Suplicy entre 2012 e 2014, Juca Ferreira, que retorna à pasta entre 2015 e 2016. A despeito de termos aí o retorno de Juca, que anunciou alguma esperança de retomada das pautas que foram interrompidas ali com Ana de Holanda em 2010, o golpe de 2016 impediu que muitos desses projetos viessem à tona, fossem de fato consolidados. Como consequência imediata ao golpe, Dilma Rousseff é afastada do seu cargo e quem assume a presidência da República é Michel Temer. Seu primeiro ato na área da cultura foi então a extinção do Ministério da Cultura. No entanto, diferentemente do que aconteceu na primeira extinção, em 1990, a categoria artística, que estava bastante articulada em função das políticas culturais implementadas desde 2003, reagiu de maneira muito veemente e conseguiu que a decisão fosse revogada. O Ministério da Cultura foi recriado depois de 2 semanas, mas isso não impediu que ele fosse permanentemente esvaziado do ponto de vista de recursos e de estrutura. Com o resultado das eleições presidenciais de 2018, o Ministério da Cultura viria a ser extinto pela 3ª vez no início de 2019, convertido em Secretaria de Cultura, subordinado ao Ministério da Cidadania. 1 ano e meio depois, a Secretaria foi transferida para o Ministério do Turismo. Até março de 2021, quando esse vídeo é gravado, foram 5 dirigentes que passaram pela pasta. Ou seja, novamente a gente revisita um quadro bastante crítico de grande instabilidade, de criminalização do setor e de destruição de todas as formas de financiamento à cultura no país. De maneira que o advento da pandemia do novo coronavírus no Brasil só veio a piorar um quadro que já estava bastante crítico. Com isso, a gente encerra a contextualização de políticas culturais recentes que eu queria trazer para o início do nosso debate. Quais são as perguntas que a gente pode se fazer diante disso? Acho que tem algumas. A primeira delas é nos perguntarmos como nós operamos a nossa trajetória, como nós respondemos à produção e criação dos nossos projetos durante esses períodos históricos. Quem aqui estava atuando na década de 80 e se lembra como era o seu cotidiano de trabalho? Quem passou pela década de 90? Quem passou pela década de 2000? Percebe diferenças? Será que o contexto histórico determinou alguma mudança?
né? Percebe momentos em que você teve mais liberdade para poder propor, circular e mesmo imaginar o seu projeto artístico? Eu creio que essa breve contextualização histórica pode nos ajudar em alguns aspectos, né? Ter consciência de como as políticas culturais ou a ausência delas determinam nossos modos de fazer, nos coloca de maneira diferente frente à escrita e à execução dos nossos projetos. Quando a gente reconhece, por exemplo, que a Lei Aldir Blanc, que é uma conquista histórica recente, no meio da pandemia, pela comunidade cultural e por representantes do Poder Legislativo, que juntos e juntes, elaboraram uma forma de salvar trabalhadoras e trabalhadores da fome, da miséria, do completo desalento. A implementação da Lei Aldir Blanc e o fato de 50% dos municípios brasileiros hoje terem aderido ao Sistema Nacional de Cultura nos dá alguma oportunidade. Entre elas, a consolidação do CPF da Cultura, do Conselho, do Plano e do Fundo, que é uma premissa do Sistema Nacional de Cultura. Vamos dizer assim, a primeira lição de casa que os municípios têm quando eles aderem ao Sistema Nacional de Cultura. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o debate em torno da Lei Aldir Blanc aumentou consideravelmente a adesão de municípios ao Sistema Nacional de Cultura. Este é um dado. O fato de ter aderido ao Sistema Nacional de Cultura não é em si nada, não muda nada efetivamente. O que é preciso agora é implementar como plano imediato, vamos dizer assim, como ação imediata, isso que é chamado de CPF da Cultura, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. Essas ações, elas levam tempo. Então, nós temos aí como tarefa de casa, neste momento, na qualidade, na condição de agentes culturais, a obrigação, a necessidade, o empenho, a tarefa de implementar esse CPF em nossos municípios. Por que isso é importante? Porque a gente tem aqui a chance de consolidar o Sistema Nacional de Cultura no médio prazo e, muito em breve, reconsolidar o debate que vinha muito forte, articulado desde 2003, em torno dos recursos garantidos na área, né? Não se pensa uma política cultural sem recursos. A gente precisa validar, garantir aí um mínimo de recursos assegurados para que a gente possa pensar uma ação consolidada a nível nacional. E é por isso que eu acho que a gente pode aproveitar esse momento histórico para implementar estas ações nas nossas cidades. Com isso, a gente chega à reflexão que eu quero trazer aqui no segundo ato da nossa videoaula. Prática cidadã da função social de produtoras e produtores culturais. É muito comum a gente ouvir que a função de produtoras e produtores é vender espetáculos. Essa é uma máxima que é repetida em diferentes circuitos. Eu concordo, eu acho que é função sim de produtoras e produtores viabilizar a circulação de bens simbólicos, mas a gente restringir a ação desses agentes para isso é muito equivocado. Eu tenho para mim que a atuação de produtoras e produtores é bem mais do que isso, né? Tem que ver com uma concepção primeira de que nós não somos fim, nós não estamos realizando um projeto para nós apenas. Acho que cabe a produtoras e produtores perceberem que a nossa condição é de mediação. Mediação entre artistas e um projeto artístico e a população. E que, para tanto, a gente precisa ter algumas sensibilidades aqui nesse meio de campo, vamos dizer assim. Uma primeira tarefa, portanto, é a da gente ampliar essa noção e nos colocarmos também com outra qualidade frente aos nossos pares e frente aos nossos projetos. Vou tentar trazer um exemplo concreto para ajudar a visualizar um pouco como isso pode se dar no nosso cotidiano. Como isso muda, então, como eu transformo na minha vida concreta esta minha atitude frente aos projetos culturais. Quando a gente está escrevendo, por exemplo, um projeto, normalmente a gente responde algumas perguntas básicas. E nessas perguntas, obviamente, a gente carrega muito das razões, das motivações pessoais. Pessoais minhas, pessoais do grupo, pessoais dos artistas que estão envolvidos nesse projeto. Não tem nada de errado até aí. O problema é quando a gente limita a nossa escrita, a nossa imaginação às nossas motivações. E a gente não compreende que isso deve ter um alcance um pouco maior. É preciso considerar o contexto, as pessoas, os públicos e os pares que estão financiando este projeto. Quando eu tenho isso em mente, não somente a minha escrita, mas a própria execução do meu projeto tende a ser mais atenta
mais sensível. Para mim é realmente importante que essa ação cultural tenha alcance. Então não se encerra, eu não fico satisfeita pelo fato de eu ter um subsídio, de eu ter um financiamento. Eu tenho um compromisso social e ético, primeiro, de fazer com que este bem simbólico chegue a um determinado grupo social. Para isso, tanto a minha escrita quanto a execução desse plano de ação no cotidiano vai estar permeado por uma série de cuidados, uma série de delicadezas no que tange as relações, a comunicação, a gestão das pessoas, a gestão do recurso e ao alcance efetivo dessa experiência. Eu chamo atenção para isso porque eu não acho que seja óbvio. Eu não acho que seja óbvio que nós temos uma função social enquanto agentes culturais. E acho que isso é fruto de uma certa deturpação dos processos históricos, de como essa contenção de recursos, por exemplo, nos coloca em disputa entre nós. Nós estamos sempre em disputa, concorrendo aos parcos recursos, e dentro desse estado de emergência, de urgência, falta solidariedade, falta tempo para nós nos apercebermos enquanto categoria, enquanto pares, enquanto uma comunidade. Se nós formos capazes de nos perceber enquanto agentes culturais que estão no mesmo barco, nos mesmos desafios, a gente pode realmente nos fortalecer enquanto movimento e perceber então que uma ação coordenada, e aí eu retomo o nosso primeiro ato, como por exemplo, só uma sugestão, uma única sugestão que eu coloco, acho que a gente pode desenvolver uma série de outras ações no âmbito municipal a partir das particularidades de cada cidade, de cada contexto, né? Mas nós podemos ali perceber que então empreender um tempo da nossa vida, estando em espaços de participação social como os conselhos, pode nos garantir, enquanto categoria, que se consolide no médio prazo, porque nada é para amanhã, né? Mas que se consolide no médio prazo políticas culturais permanentes, que nos tire desse registro do amanhã, de atuar para amanhã, de atuar para que a gente possa realizar o próximo projeto. Despender energia para a consolidação de políticas culturais permanentes pode nos dar a oportunidade de aumentar a nossa imaginação e a nossa ambição de alcance das nossas ações. No lugar de trabalhar sobre esse registro do amanhã, do mês que vem, né, de fazer a produção sempre com um olhar muito curto, com um foco muito aqui, a gente começa a pensar então uma ação que é de médio a longo prazo sobre os nossos projetos artísticos. Mas isso está vinculado com a nossa ação pelas políticas culturais permanentes. E onde eu acho que nós podemos ser realmente estratégicos, realmente ativos, são nos espaços de participação social dos nossos municípios, das nossas cidades. Então, participar dos conselhos, debater quais são as políticas culturais que queremos, isso vai determinar a maneira como nós estaremos atuando daqui 2, 3 anos, 4, 5 anos, dependendo aí do nosso engajamento e da capacidade de escuta e de constrangimento público que nós podemos gerar para os gestores, que não têm escuta, que não abrem espaços de diálogo. Então, o meu convite aqui, nesse segundo ato, é para que a gente possa nos reconhecer enquanto agentes culturais que estão conectados com esse momento histórico, mas que não são reféns desse momento histórico. Nós não precisamos cruzar os braços e esperar isso passar. Nós devemos olhar para isso, compreender como isso foi construído, quais são os recados que esse quadro político, econômico, social, sanitário nos dá e nos colocarmos politicamente conscientes diante dele. E uma das maneiras que a condição de agentes culturais nos dá é justamente a de lutar pela implementação de políticas culturais no âmbito municipal. Então, no lugar da gente estar muito ocupado com
as ideias, com o encaminhamento da política no plano macro, vamos dizer assim, eu convido que a gente agora olhe para o nosso lugar, para o nosso redor, para a nossa cidade, para o nosso quilombo, para a nossa floresta, para a nossa aldeia, este lugar onde nós estamos inseridas e inseridos, e a gente reconheça quais são os espaços de participação social. É ali que eu vou participar e que eu vou atuar frente à criação e fortalecimento das políticas culturais que eu quero. Com isso, a gente tem aqui o gancho para a gente entrar no nosso ato 3, que é os modos de fazer e a invenção do cotidiano. O que eu quero dizer com isso? Qual é o meu propósito, então, com esse percurso que eu convidei vocês a visitarem junto comigo? A gente passou primeiro pelo histórico de políticas culturais, depois a gente vinculou a nossa ação enquanto agentes culturais dentro de uma dimensão cidadã, né, dentro das nossas responsabilidades sociais no nosso fazer. E agora a gente vai entender como nós podemos implementar ou transformar o nosso trabalho cotidiano de maneira a sintonizar tudo isso que nós estamos propondo aqui. O meu intuito nesse terceiro ato é que a gente possa imaginar um cronograma semanal de trabalho que consiga organizar e sintetizar, sistematizar essa consciência histórica sobre as políticas culturais e também da nossa condição de agente cultural vinculado a uma ação cidadã. Então, como que a gente atua no nosso cotidiano conscientes dessas dimensões? Para isso, eu quero admitir como ponto de partida uma célula mínima que é a nossa semana. Uma semana que vai de segunda a sexta-feira, considerando que um agente cultural dedica então de segunda a sexta para a sua ação, né? A gente tem aí 5 dias para a gente dedicar nossa energia, nosso tempo em prol de um projeto artístico. O que eu faço em cada um desses dias? Como eu atuo? Quais são as minhas prioridades? Como eu organizo essa agenda? Para a gente ter uma primeira referência possível, e é apenas uma referência possível, não é para ser colocada como modelo, eu vou contar como a gente se organiza aqui na SIM. A gente tem na segunda-feira um dia priorizado para pesquisa e escrita de editais e festivais. Então, é um momento em que a gente faz a pesquisa de festivais que estão com inscrições abertas, editais que estão com inscrições abertas e a escrita dos textos que essas chamadas públicas vão nos exigir. Isso significa, então, que nos outros dias da semana eu não estou preocupada com essas questões. Eu sei que é na segunda-feira na minha agenda que eu vou estar ocupada de pensar as inscrições em festivais e editais. No entanto, mais importante do que isso é imaginar como eu me coloco frente a esses regulamentos. Quando eu leio um regulamento de um festival, de um edital, como é que eu vou imaginar a escrita desse projeto que eu vou apresentar, uma vez estando consciente de todo o projeto, de todo o processo histórico que eu trouxe até agora? Mais do que disputar recursos para a viabilização de um projeto que seja importante dentro da minha trajetória, do meu percurso artístico, eu devo estar atenta e atento a partir de agora sobre quais são os impactos que esse projeto tem no mundo, neste momento histórico que o meu país atravessa. Portanto, o tônus que eu vou assumir nessa escrita, nessa pesquisa, na deliberação de onde eu vou investir energia para empreender esforços para a realização de um projeto, vai levar em conta uma série de critérios que vão ficando cada vez mais claros, uma vez que eu tenho consciência de qual é a minha função social, de quais são as problemáticas envolvidas, né, do meu contexto histórico e do que eu quero empreender daqui para frente. Na terça e na quarta-feira, por exemplo, aqui na Sim Cultura, a gente dedica espaço para veiculação, para distribuição dos nossos processos criativos. Então, a gente produz desde 2006 o ator paulista Eduardo Okamoto, que tem alguns trabalhos em repertório. Como a gente pode colocar esses espetáculos em circulação? Quais são os circuitos que esses trabalhos podem ocupar? Quais são as parceiras ou os parceiros institucionais que podem ter interesse em receber uma proposta de um desses trabalhos? Quais são as parceiras e os parceiros institucionais cujas curadorias dialogam com esse projeto artístico?
Então, o trabalho da produtora nesses 2 dias é dedicar energia para estabelecer essas conexões. Na quinta-feira, por exemplo, é um dia que a gente dedica prioritariamente aos trabalhos externos. O que eu quero dizer com isso? Bancos, cartório, correio, tudo aquilo que me exige uma saída da produtora, né? Então, eu não penso em nenhuma reunião externa que não seja na quinta-feira. A gente tem um cronograma que é estabelecido de maneira que eu possa, quando eu sou consultada por uma parceira ou um parceiro, sinalizar antecipadamente de que a quinta-feira é o meu melhor dia. Claro que isso não é uma camisa de força, né? Se o nosso parceiro, a nossa parceira, nosso interlocutor ou interlocutor nos sinaliza que, olha, a terça é o melhor dia, eu posso ter liberdade aí para remanejar, de maneira que eu não desequilibre, vamos dizer assim, a pauta, o plano de ação da minha semana. Na sexta-feira, a gente dedica a nossa energia prioritariamente para a elaboração de textos e criação de peças gráficas das nossas redes sociais. Então, tudo aquilo que entra nas redes sociais da Simcultura é idealizado, é planejado na sexta-feira anterior, de modo que a gente possa iniciar a semana já tendo o plano semanal de postagens dada. O que esse exemplo pode nos ajudar? Eu demonstrei aqui como a gente se organiza aqui na Simcultura e como a gente dedica como a gente distribui o nosso tempo com os nossos principais focos de ação. A gente realizou um exercício de planejamento estratégico e desse planejamento estratégico a gente definiu aí quais são nossos objetivos no curto, médio e longo prazo. Esse exercício nos dá um plano de ação. Esse plano de ação nos coloca semanalmente algumas ações, algumas tarefas, né? Algumas lições de casa, vamos dizer assim. Então, eu não me distraio dentro do meu cotidiano diante da demanda de informações que me chegam por e-mail, por WhatsApp, por redes sociais. Eu recebo tudo isso, filtro, consciente de que o que serve, o que alimenta, o que vem a somar dentro do meu plano de ação que está vinculado ao meu planejamento estratégico. O que quer dizer isso? Quer dizer que em cada um desses dias, em cada uma dessas ações, eu estou empreendendo energia para a consolidação de um projeto artístico. De um projeto artístico que tem consciência do seu momento histórico e da sua função social. Isso não é pouca coisa. Isso nos ajuda a não nos distrairmos diante das demandas cotidianas. Então, se chega e-mail, se chega mensagens de WhatsApp e por aí vai, eu consigo lidar com isso racionalmente, filtrar e entender isso serve, isso soma, isso não soma, isso eu vou ignorar, para que eu esteja focada aqui dentro do projeto artístico que eu estou envolvida. Qual é o meu projeto artístico? O que eu vim fazer? Qual é o meu foco? Né? E claro, não desprezando aqui a importância da nossa ação dentro dessa consciência cidadã que eu tenho convidado nesta aula. Né? Quando eu escrevo um projeto, quando eu executo um projeto, quando eu foco a minha energia para essa ação cotidiana dentro desse cronograma semanal de trabalho, eu estou absolutamente consciente de que a minha função é para além de mim. Portanto, quando eu estou na segunda-feira pesquisando ou escrevendo um projeto em um edital, eu me lembro de que aquele projeto tem um alcance, tem uma abrangência que vai além da implementação do projeto artístico de um artista específico. Tudo bem até aqui, gente? Faz sentido isso que eu tenho trazido? Eu espero que essa apresentação desses 3 atos reverbere aí algumas transformações, né, algumas reflexões e mudanças de atitudes. É por isso que eu chamo de 3 atos, né, porque eu provoco aqui, eu convido vocês a assumirem outras atitudes diante da criação e produção dos seus projetos artísticos, dos seus projetos culturais, encontrando aí no cotidiano maneira de sintonizar essa consciência histórica que eu procurei trazer, né? Essa consciência sobre a dimensão cidadã dos nossos atos enquanto agentes culturais, de maneira que a gente não se furte, que a gente não atue de maneira alienada aos processos, às políticas culturais, às instabilidades do nosso setor, mas também reconhecendo como nós podemos agir e responder e nos colocar diante de tudo isso de um modo consciente, crítico, ativo e principalmente interferindo
nesses contextos históricos sociais, né? Não nos colocando como reféns, como agentes passivos, mas como agentes transformadores da nossa realidade. Espero que essa aula fomente minimamente outro estado de presença e principalmente de atuação frente aos seus projetos artísticos e culturais. Obrigada e boa sorte!